A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã em Cristo. Hoje é o quarto dia do nosso jejum e nós estamos agora compartilhando o quarto capítulo do livro Estabelecendo Raízes Mais Profundas no Ano da Aceleração. Quem escreveu esse capítulo foi o pastor Carlos César, da nossa Igreja Videira em Boston. E o texto que me chamou muita atenção foi o texto que ele utilizou lá em Jeremias, capítulo 17, do verso 5 em diante. Olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, é o homem que confia em si mesmo. E aqui está falando que existe uma maldição para aquele que confia em si mesmo. E interessante que nesses últimos dias nós temos ouvido muito a pregação coach. E a pregação coach diz: você tem que confiar em si, você pode, você consegue. E a pregação do Evangelho e a pregação de Cristo é: Ele conseguiu, Ele pode todas as coisas, tudo Ele pode. Por isso eu vou confiar nele, eu vou pôr minha fé nele, porque quem coloca a fé nele também tudo pode, sabe? Você percebe que existe aqui um contraste entre confiar em Deus e confiar em si mesmo, confiar na sua avaliação natural, confiar nas circunstâncias, confiar no braço da carne, sabe? A orientação do Senhor é: não confie na carne, no braço da carne, no braço que vai, quando fala braço aqui, fala de você fazer o esforço para poder obter algo, simplesmente. Não confie nessas coisas, confie no Senhor, porque a consequência de confiar nessas coisas é, a primeira, o texto segue dizendo: e aparta o seu coração do Senhor. A consequência de você depender de si mesmo, não depender do Senhor, é que o seu coração agora vai se esfriar. Você não vai conseguir ter uma intensidade. Nós estamos no período do jejum, né? O meu alvo com você, meu irmão, minha irmã em Cristo, é que você aqueça o seu coração, é que você tenha um coração incendiado nesses dias. A segunda consequência é que será como um arbusto solitário no deserto. O que quer dizer isso? Ficará sozinho. Sabe, crente sozinho não é bênção. Crente sozinho não é o propósito de Deus. Porque você não foi salvo para viver sozinho. Você foi salvo para ter comunhão na família de Deus, com os irmãos, estar conectado a alguém. A terceira consequência que a Bíblia diz é que não verá quando vier o bem. Jeremias 17, então, ele diz esse detalhe. Mas esse detalhe me chamou muita atenção, porque aqui não diz que não vai vir o bem. Ele apenas não vai ver o bem vindo. Ou seja, a bênção vindo sobre a sua vida. Sabe, é por isso que nós vemos muitas pessoas com espírito de murmuração, reclamando de muitas coisas, porque elas não conseguem enxergar a bondade de Deus na vida delas. E a Bíblia diz que o Senhor já provou sua bondade e o seu amor para conosco, entregando o seu próprio Filho em nosso favor. Sabe, o bem, a bondade de Deus já veio sobre nós. Abra os seus olhos nesse dia para que você veja a bondade de Deus. A quarta consequência é o que o texto diz: antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Sabe, Deus sempre nos leva para o lugar de abundância, mas a nossa carne sempre vai nos levar para o lugar de deserto. A confiança na nossa carne sempre vai nos levar para lugares secos, áridos, lugares que ninguém quer morar, inabitáveis. Agora, veja o contraste. Olha, o texto propõe aqui um contraste. O primeiro bloco do texto é dizendo a maldição que há sobre o homem que confia em si mesmo, na sua carne. Mas olha o contraste. O segundo bloco do texto diz o quê? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe, aqui nós vemos que é liberada uma bênção sobre esse homem que confia no Senhor. Segunda coisa é que este homem coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Qual que é a consequência disso que o texto diz? Porque ele é como árvore plantado junto às águas. Então a primeira consequência de quem confia no Senhor, ele vai ser plantado. Olha, plantado aqui quer dizer que você não é fruto do acaso. Plantado aqui quer dizer que existe alguém planejando a sua vida. E esse alguém se chama Senhor. Ele está plantando você nesses dias. Ele está enraizando você nesses dias. E Ele não está te colocando em qualquer lugar. É junto às águas. Não vai faltar para você, então, suprimento. Você vai ser saciado. Você não vai ficar preocupado com nada. Sabe? A segunda consequência, então, que a Bíblia diz é que Ele estende as suas raízes para o ribeiro. O jejum, que nós estamos nesse período, ele fala de estabelecer raízes mais profundas.
Estabelece raízes mais profundas quem confia no Senhor. Estabelece raízes mais profundas é aquele que tem a esperança no Senhor. E a Bíblia diz aqui que ele vai estabelecer essas raízes mais profundas junto aos ribeiros. Sempre vai ter nutrientes, sempre vai ter as suas raízes regadas, sempre vai estar verdinho, que é a próxima consequência. As suas folhas nunca murcham, nunca secam, elas estão sempre verdes. Quer dizer o quê? Que o Senhor sempre vai estar te renovando, renovando a sua saúde, renovando o seu vigor, renovando a sua força. Sabe, a quarta consequência é que mesmo no ano da sequidão, olha que interessante, muitos dizem, né? Agora, no Evangelho da Graça, é só bênção, só prega bênção, bênção, bênção. Pois é, a consequência da obra da cruz de Jesus é bênção sobre as nossas vidas, né? É bênção mesmo. Mas não quer dizer que nós não vamos ter problema, nós vamos ter problema. Aqui está predizendo o seguinte, que no ano que tiver sequidão, que tiver problema, pois é, neste ano que tiver problema, ou tiver seca, tiver crise, como nós vivemos há algum tempo atrás, sabe o que vai acontecer? Ele não vai se perturbar, ele não vai ficar ansioso, preocupado, né? Não vai ficar com medo, sabe? É interessante que aquele que está firmado no Senhor, que confia no Senhor, ele é plantado pelo Senhor, ele tem sempre o sustento na sua raiz. Raiz, então, é algo muito importante, porque a raiz, em períodos de crise, te faz permanecer. Sabe por que nós temos esse alvo de você criar raízes ou estabelecer raízes mais profundas? Porque em períodos de crise é tempo não de ficar se movendo, é tempo de permanecer. E outro detalhe, para encerrar, Jeremias 17, Jeremias 17, do verso 7, a parte final do texto diz o seguinte: nem deixa de dar fruto. Mesmo no ano da sequidão, ele não deixa de dar fruto. Mesmo no ano da crise, ele vai prosperar. Mesmo no período de deserto, ele vai prosperar, ele vai avançar. Por quê? Por causa da sua raiz. Nunca se esqueça, a nossa raiz é Cristo. Mas Cristo, ele não é sozinho. Cristo é um corpo. E quando você está conectado no corpo de Cristo, você está enraizado no Senhor Jesus. E você pode ter certeza que esta é a garantia que você vai ter vitória sobre qualquer desafio na sua vida, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve a estabelecer raízes mais profundas, a depender dele, a confiar nele nesses dias, em o nome de Jesus.